Amados irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Estamos de volta com mais uma pré-aula da revista Jovens da CPAD. Nesta ocasião, comentaremos a lição de número 6, que tem como tema Eu Creio no Casamento. Se desejar, você poderá assistir ao vídeo de introdução desse trimestre, bem como as demais aulas anteriores a esta, através dos links relacionados na descrição deste vídeo. Divulgue o portal EBD aos seus amigos, irmãos, alunos e demais professores da Escola Bíblica Dominical. Esta ferramenta foi criada para auxiliar professores e alunos no aprendizado da Palavra de Deus. Através desta aula, seus alunos deverão saber que, primeiro, o casamento é uma instituição divina. Segundo, como contestar algumas ideias erradas sobre o casamento. E terceiro, que Deus se importa com quem nos casamos. Na aula passada tratamos sobre a pureza e a castidade. E mostramos que, apesar de se tratar de um assunto ultrapassado para muitos, se abster dos prazeres sexuais até o casamento é algo honroso e agradável a Deus. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora, para aqueles que desejam se casar, é preciso que saibam que o casamento é algo muito sério. Nenhuma pessoa em sã consciência jamais deveria se casar simplesmente para ficar livre dos pais, para dizer aos outros que também conseguiu casar-se, ou para fazer sexo quando quiser. Ninguém está proibido de casar-se, assim como também ninguém é obrigado a se casar. Aliás, nem a Bíblia Sagrada, nem o Senhor Jesus, nem mesmo o apóstolo Paulo são contrários ao casamento, como alguns dão a entender. A confusão sobre casar-se ou não ocorre justamente por aqueles que não compreendem o que Paulo diz sobre o assunto. 1 Coríntios capítulo 7, versos 7 a 9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seriam bons se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Deixa-me tentar explicar o que o apóstolo provavelmente está querendo dizer nesse texto. Ele não está dizendo que o casamento é algo ruim quando fala aos solteiros e viúvos que permanecessem como ele, isto é, sem se casar. No contexto, Paulo está falando sobre a questão de servir a Deus e explica que um solteiro tem melhores condições de servir ao Senhor, pois não tem que se preocupar com a esposa, os filhos, a casa e etc. O leitor atento perceberá que por todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está defendendo o casamento. Inclusive, adverte aos que querem se divorciar. Quanto aos servos de Deus que optam por viver solteiros, Paulo deixa claro que isto é apenas para aqueles que têm o dom de Deus. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Por incrível que pareça, já ouvi pessoas dizerem que os que optam por não se casar são aqueles que receberam o dom de eunuco. Dom de eunuco? Essa é boa. Cabe aqui uma observação. Existe uma diferença entre o celibatário e o eunuco. Devo me antecipar dizendo que a palavra celibatário ela não aparece na Bíblia, porém é comumente usada pela Igreja Católica Romana. Celibatário, portanto, é aquele que vive em celibato, que optou por ficar solteiro. É o ato de abdicar-se do casamento. Segundo a Bíblia, é um dom dado por Deus a alguns que não sentem necessidade de se casarem,
mas convivem de modo satisfeito e ordeiro sozinhos, servindo de modo geral as causas espirituais. A Igreja Católica Romana adota esse regime para padres, bispos e outras autoridades eclesiásticas. Já o eunuco trata-se de um homem que era castrado, alguns voluntariamente e outros forçadamente. No passado, entre outras coisas que faziam, os eunucos eram usados como guardas ou serviçais dos haréns onde ficavam as esposas e concubinas reais. Jesus, porém, revela-nos 3 tipos de eunucos. Mateus 19 e 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Fica claro então que o celibatário e o eunuco são coisas distintas, mas diante da definição de Jesus, o terceiro tipo de eunuco, isto é, os que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, tem uma certa semelhança com os celibatários. Por fim, Paulo recomenda aos que não conseguem controlar a sua sexualidade que se casem, porque isso também é bom. Em outras palavras, é uma bênção para quem consegue viver solteiro. Para quem se casa, igualmente. Agora, o que não pode acontecer é vivermos abrasado. 1 Coríntios 7, 9, vou citá-lo em 3 versões ou traduções. Revista e atualizada. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Revista e corrigida. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E a tradução na língua ou linguagem de hoje. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Portanto, aos que são contrários ao casamento, ou proíbem o mesmo, quero lembrá-los do que está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Temos como tema, no primeiro capítulo da revista, o seguinte assunto: o casamento é uma instituição divina. Aproveitando nas referências citadas, pelo menos na minha revista, Gênesis 3, 24 e 25 é uma referência errada, pois a referência correta seria Gênesis 2, 24 e 25. Ok? Então, o casamento é uma instituição divina. Dado ao número alarmante de pessoas que se dizem decepcionadas ou infelizes no casamento, como também o crescente número de divórcios no mundo, há quem chegue a dizer que o casamento é uma instituição falida. Porém, não é isto o que a palavra de Deus diz. A Bíblia Sagrada revela-nos que Deus foi quem celebrou o primeiro casamento. Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Ora, sendo Deus quem estabeleceu o casamento, logo o casamento é uma instituição divina. Como pode algo divino ser falível? A grande verdade é que a maior parte dos problemas relacionados com o casamento provém de uma mesma fonte, a saber, a desobediência à palavra de Deus.
Temos um relato de que o casamento foi estabelecido por Deus no Gênesis. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Temos essa referência também nos Evangelhos. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10, 7 e 8. Nas epístolas também. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, verso 31. Assim sendo, o casamento foi, é e continua sendo uma instituição divina. Ao analisarmos o texto de Gênesis 2:24, vemos a vontade de Deus para o relacionamento do casal. Primeiro, é preciso deixar pai e mãe. Apesar do texto dizer que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, sabemos que no casamento, tanto o homem como a mulher deixam pai e mãe e se unem. Particularmente, como um jovem pastor, penso que este é um dos maiores problemas que o casal enfrenta no casamento. Conheço muitos casais que vivem em constante brigas e outros que infelizmente já até se separaram, justamente por não saberem o que é deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe não significa abandoná-los ou desonrá-los. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Efésios 6:1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Na maioria dos casos, o marido quer que a mulher praticamente abandone a sua família depois de casar-se com ele. De igual modo, existem mulheres que querem viver 24 horas dentro da casa dos pais. Em ambos os casos, marido e mulher estão errados. O casal deve honrar os pais, visitando-os e, na medida do possível, ajudando-os em suas necessidades. Porém, o cordão umbilical precisa ser cortado, pois agora eles têm um lar, uma família para cuidar. Logo, deixar pai e mãe é deixar de depender deles inteiramente. Em segundo lugar, o casamento é monogâmico e heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher, e não entre um homem e duas mulheres, muito menos entre um homem e outro homem. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ou como diz outra tradução, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em terceiro lugar, dois se tornam um. É a matemática de Deus. 1 mais 1 é igual a 1. Este homem e esta mulher se unem, tornando-se uma só carne. Isso quer dizer que marido e mulher estão unidos em corpo e alma. Quando o casal está verdadeiramente unido pelo Senhor, torna-se uma só carne. Neste caso, não há lugar para o adultério, para a poligamia, o homossexualismo e até mesmo o divórcio. Os cristãos liberais querem a todo custo justificar a prática do sexo fora ou antes do casamento. Mas textos como Gênesis 2:24 e Gênesis 2:28 deixa evidente que isto deve vir somente após a união do casal. Só lembrando que Eva já era mulher de Adão antes da união sexual. Gênesis 2:28 mostra que Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Já houve quem dissesse que o pecado de Adão e Eva foi a relação sexual. Isso é um absurdo, irmão.
porque o próprio Deus, após abençoá-los, foi quem disse: frutificai e multiplicai-vos. Como que o ser humano ia procriar sem a relação sexual? Por telepatia? De maneira nenhuma. Já dissemos na aula passada, o sexo foi criado por Deus e é uma bênção para o casal, porém, dentro do casamento. Em Gênesis 2:24, a Bíblia nos ensina que Adão uniu-se com a sua mulher. Ela já era a sua mulher, antes da união sexual. O ato sexual é uma expressão do casamento, mas não é casamento. Ou como disse alguém, casamento não é acasalamento. Diante do que vimos na palavra de Deus, o meu conselho para quem deseja se casar é o seguinte: pense muito bem antes de tomar essa decisão. Tente compreender primeiro o que é casamento, para depois assumir um relacionamento. Saiba que para os que se casam é exigido fidelidade e amor até o fim. No capítulo 2 da lição, temos aqui como título: Ideias erradas a respeito do casamento. Ao longo do tempo têm surgido várias inverdades com relação ao casamento. Algumas delas até chegam a ser legalizadas, como é o caso das leis que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Mesmo diante dessa terrível situação, não podemos deixar de ensinar a verdade, pois, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3:15, a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. Todos nós sabemos que o diabo é o inimigo número 1 de Deus. Seu objetivo é destruir tudo o que ele fez. Deus criou a terra, o diabo tenta destruí-la. Deus criou o homem, o diabo procura destruí-lo. Deus criou a igreja, o diabo quer destruí-la. Deus criou também a família, o diabo luta por destruí-la. É por isso que toda família que deseja ser abençoada precisa convidar Jesus para entrar em sua casa. Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O inimigo sabe que se a família for destruída, consequentemente a sociedade e a igreja serão seriamente afetadas. Isso porque a família é a base da sociedade, é a célula máter. E onde começa a família? A família começa exatamente com o casamento. A sociedade atual tem uma ideia muito errada sobre o casamento. Também não é para menos, ela anda na contramão da vontade de Deus. 1 João 5,19: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vejamos algumas ideias erradas sobre o casamento. Primeiro, não é preciso casar de papel passado. Ou seja, não é necessário casamento no civil. A lei do nosso país determina que após 2 anos de convivência em comum, mesmo sem nada assinado, isso já representa uma união estável. Mesmo assim, muitos acham mais fácil se ajuntarem do que arcarem com os custos do cartório. Todos nós já ouvimos expressões tais como: casar? Deus me livre, vou juntar os trapos. Ou, um papel não quer dizer nada, o que vale é o amor. A expressão é até bonitinha, né? Mas não vale de nada. Mesmo numa sociedade moderna, é preciso que haja um compromisso legal no casamento. Por isso a importância do casamento civil. Normalmente, quando um relacionamento é desfeito, o prejuízo moral e físico recai sobre a parte mais frágil. Casamento é algo muito sério. Por essa razão deve ser tratado com seriedade e respeito. Ao meu ver,
todas essas desculpas para não se casar legalmente são pretextos para amenizar as responsabilidades do casamento e até mesmo facilitar a infidelidade. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 29 a 32. Eu só quero frisar a expressão infiéis nos contratos. Quem foge da responsabilidade legal do casamento, ou das responsabilidades legais do casamento, o faz porque não quer se comprometer. Segunda ideia errada com relação ao casamento: case, se não der certo é só se divorciar. O número de divórcios no Brasil e no mundo tem crescido assustadoramente. Estas estatísticas mostram a falta de respeito na sociedade moderna pela palavra de Deus. Muitas pessoas entram num casamento já se preparando para sair dele. Não estão preocupadas em desenvolver um relacionamento e não têm consciência alguma do que é estar casado. Quer um exemplo muito comum disto? É só olhar para o meio artístico. Eu fiz uma pesquisa na internet e me apareceu um artigo intitulado Os 10 casamentos de famosos mais curtos do Brasil. Eu não vou citar o nome das pessoas por uma questão de ética, mas você pode baixar depois o esboço dessa lição e você vai ter acesso a esta relação. Então lá tem, por exemplo, uma atriz e um ator que se casaram, e sabe quanto tempo durou o casamento? Exatamente uma semana. Assim que eles retornaram da lua de mel, lá no aeroporto mesmo onde eles desceram, eles terminaram o casamento. Uma semana apenas. Temos o caso de um jogador de futebol conhecido que se casou com uma atriz. Seu casamento durou apenas 2 meses. Um outro jogador de futebol famosíssimo que casou também com uma atriz muito conhecida. O casamento durou apenas 3 meses. Temos um quarto caso aqui de atriz que se casou com um ator. 3 meses de duração o casamento. Tem uma artista ou atriz também conhecida que, segundo as más línguas, ela já casou 16 vezes, sendo que 6 destes casamentos foram oficiais. O último durou apenas 3 meses. Mas uma atriz, 4 meses a duração do casamento. Tem um ator aqui que é conhecido como um dos recordistas em casamento no Brasil. Casou pela última vez e a duração do seu casamento foi apenas de 4 meses e meio. Um grande empresário que também é apresentador de televisão casou-se com uma atriz famosíssima. Seu casamento durou apenas 8 meses. Temos um 9º caso aqui de outro ator, 9 meses. O 10º e último caso aqui dessa lista, também apenas 9 meses. Então, em 10 casos, tem muito mais. Esses são os mais conhecidos, que foram mais publicados. Em 10 casos,
Nenhum casamento durou um ano. A duração foi de 1 semana, 3 meses, 4 meses, 8 meses, 9 meses. É um absurdo um negócio desse. O que é mais alarmante ainda é o aumento do divórcio entre as pessoas chamadas por Deus. Muitos dos que dizem servir ao Senhor estão gostando daquilo que Ele odeia. Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus, meus amados, Ele odeia o divórcio. Falando sobre divórcio, Jesus deixou duas coisas muito claras. Primeiro, o divórcio só foi permitido por causa da dureza do coração do homem e não por vontade de Deus. Mateus 19, verso 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Segundo, o divórcio só é permitido em caso de infidelidade conjugal. Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Não é possível aprofundarmos neste assunto devido à falta de tempo, até porque este tema é por demais polêmico e precisaríamos de uma aula só para isto. O que os nossos jovens precisam saber é que Deus odeia o divórcio, e os que se casam têm que ter isto muito nítido. O casamento no plano de Deus é para toda a vida, é para sempre. Gosto muito de uma frase usada pelo pastor Josué Gonçalves, que diz mais ou menos assim: o divórcio é uma porta de emergência e não uma porta de saída para os matrimônios em crise. Eu concluo este assunto citando Mateus 19, verso 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A terceira ideia errada sobre o casamento é o casamento de pessoas do mesmo sexo. Infelizmente, isso já é uma realidade em nossa nação. Será que você, meu amado jovem, ainda tem alguma dúvida de que este mundo está nas mãos do maligno? Desde o princípio, Deus estabeleceu leis para o casamento, muito antes dos governos começarem a pensar em regulamentar esta instituição. O Senhor Jesus, em Mateus 19,4, faz referência a Gênesis 1:27, quando diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Fale quem quiser falar, mas o Senhor criou macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso está fora da vontade de Deus. Conforme já mencionado, o casamento é monogâmico e heterossexual. Deus instituiu o casamento para ser uma união permanente e íntima entre um homem e uma mulher. Homem e mulher foram feitos para se completar, para poderem satisfazer as necessidades emocionais e sexuais um do outro e para terem filhos. É lamentável que hoje em dia, qualquer um que for falar sobre homossexualismo, lesbianismo ou qualquer outro assunto dentro da homossexualidade é taxado como homofóbico. Que fique muito claro que não temos a intenção de atacar os homossexuais, mas sim discordar do homossexualismo. A palavra de Deus diz em Levíticos 18:22: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Isso está muito claro.
Deus, ou seja, para Deus, a prática homossexual é abominação, portanto é pecado. Paulo fala disto abertamente quando escreve a sua epístola à igreja de Roma, Romanos 1, 26 a 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Conforme comenta o pastor Timóteo Sanches, a Bíblia diz que mudaram o uso natural. Portanto, Deus diz que o homossexualismo não é natural. Segundo, diz que é contrário à natureza, ou seja, não é correto falando em termos de biologia e sociologia. Diz que isto é pura sensualidade. Quando falamos sobre não ser natural, muitos defensores do comportamento homossexual dizem: mas nós nos satisfazemos muito mais que um casal, um homem e uma mulher. Primeiro, creio que não estejam sendo honestos, mas segundo a Bíblia, diz que eles estão se inflamando em sua sensualidade. Assim, compreendemos que eles podem satisfazerem-se com seu pecado, mas não se tornam felizes. A Bíblia deixa claro que este tipo de relacionamento é torpe, distorcido. Quanto ao resultado deste comportamento, a palavra de Deus nos diz que receberam em si mesmo a recompensa de seu erro. É por isto que se vê tantas doenças e misérias entre os que vivem nesta imoralidade. No terceiro e último capítulo da nossa lição, o comentarista afirma que Deus se importa com quem você se casará. É comum os solteiros perguntarem se é correto orar, pedindo para Deus mostrar a pessoa com quem irão contrair matrimônio. O fato de não conhecer a pessoa com quem irá casar não serve de impedimento para você não orar. Mesmo que ainda não esteja querendo casar-se, já pode começar a pedir que o Senhor direcione a sua vida para essa importante decisão. Assim, quando chegar a hora, você estará pronto ou pronta. É preciso que os jovens busquem a direção de Deus para tudo em suas vidas, principalmente para o casamento. Orar para se casar também é uma demonstração de fé. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você está esperando em Deus? Então tenha certeza que Deus vai lhe atender. Mas também a fé é a convicção de fatos que não se veem. Você pode até não conhecer quem é ele, quem é ela, mas Deus conhece. Então não perca a sua fé em Deus, porque Ele tem interesse em te abençoar. Aproveitando, eu queria alertar os nossos jovens com relação ao que chamamos de profecia de casamento. Muito cuidado com isto. Isto é muito perigoso. Na Bíblia não encontramos nenhuma passagem onde Deus usou alguém para dizer a outro com quem deveria se casar. Com certeza vai aparecer irmãos dizendo que o casamento deles foi revelado por Deus, que viram até o rosto um do outro, que o Senhor usou não sei quem para confirmar. Não vou questionar se foi Deus ou não, pois não me compete. Agora, mesmo que tenha sido, isto é uma exceção e não regra.
Me recordo de ter participado de uma vigília, quando era bem mais novo, e um suposto profeta profetizou para uma amiga, dizendo que Deus estava preparando um companheiro para ela. Só que essa irmã já era casada. Mas naquela ocasião, ela estava sem aliança, porque parece que ela tinha tirado a aliança para fazer uma faxina na casa e a perdeu. Então, esses são os profetas que dizem o que vem e não aquilo que o Senhor manda. Cuidado com eles. O Senhor nos deixou a Bíblia Sagrada como um manual de sobrevivência, para que conheçamos aquilo que agrada a Ele. Se você conhecer a palavra de Deus, também saberá quais as qualidades que a pessoa com quem você deseja se casar terá que ter. Ore, mas também olhe. Ore para que Deus te direcione na escolha, mas observe se a pessoa que te agrada tem as qualidades que a Bíblia ensina. Eu me lembro que eu era solteiro, solteirinho da Silva, como dizem. Nem conhecia a minha esposa e nem sabia que ela existia. Fique claro para ninguém tirar conclusões precipitadas. E chegando naquela cidade, eu fui recebido por uma família, fiz amizade com essa família, e uma jovem parente deles se engraçou comigo. E ela constrangeu seus pais no dia seguinte a me levar na casa deles para um café. E eu fui juntamente com outros amigos meus que moravam também nessa cidade. E estávamos todos assentados lá na sala, quando a mãe da moça chegou até lá e disse para ela: filha, me ajude aqui a lavar a louça enquanto eu preparo o café para os meninos. Ela respondeu: não, mãe, não vou não. Não, eu quero ficar aqui. Aí passou alguns minutos, a mãe chegou e falou: fulana, me ajuda a fazer isso aqui, porque sozinha não dá para fazer. Ela novamente disse: não, mãe, não vou fazer. Aí a mãe disse assim: tá vendo, irmão? Essa menina é preguiçosa. Ela não faz nada do que eu peço. Acorda, nem a cama ela arruma. A roupa fica toda espalhada pela casa. Ai de quem casar com ela, vai sofrer. Eu disse: o quê? Deus me livre. Apesar da beleza da moça, eu disse para mim mesmo: eu não vou casar só com beleza. Eu preciso de alguém que seja responsável. Aí você me pergunta: mas qual o problema que você viu nisso, irmão Fernando? Ora, irmãos, uma moça que não obedece mãe, que não obedece pai, que não tem responsabilidade nem com aquilo que ela usa, não vai ser uma boa esposa para ninguém, nem aqui nem na China. Então é preciso que você, jovem, fique atento a isto. Tá? A beleza, ela tem o seu valor. Eu até aconselho você se casar com uma pessoa que encha os seus olhos. Uma pessoa que lhe satisfaça no seguinte sentido: você gosta do que está vendo, tá certo? Mas não procure só isso. Veja a beleza exterior e procure enxergar a beleza interior, que é o caráter da pessoa. Então não serve de nada você casar com uma moça linda, ou no caso a moça casar com um moço lindo e não tem caráter. Isso vai lhe trazer problemas seríssimos. Às vezes ouvimos alguém dizer: ah, mas aquele rapaz é um pão. Eu
queria casar com ele. Casa com pão e acaba quase morrendo de fome. Acaba comendo o pão que o diabo amassou. Quando não, tem aquele rapaz que diz assim: ah, aquela fulana é uma gata, eu queria casar com essa gata. Casa, depois sai todo arranhado, porque a mulher é o capeta, só briga, com ela é só contenda. Um outro conselho que queremos dar aos jovens é que vocês não caiam na besteira de submeter-se ao jugo desigual. A palavra de Deus adverte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o fiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Certamente não há nenhuma comunhão entre os que servem a Deus e os que não servem. Alguém poderia me dizer: pastor, eu conheço uma pessoa que casou com outra que não servia a Deus, mas depois conseguiu levá-la para a igreja e agora eles vivem felizes. Este seria um caso em 1 milhão. Volto a dizer, é exceção e não regra. Vou dizer algo agora que pode chocar alguns jovens. Se você casar com uma pessoa da igreja, que serve a Deus, mesmo que essa pessoa tenha nascido num berço evangélico, ainda assim poderá, repito, você poderá ter dificuldades no casamento. O que dirá se casar com um incrédulo? Os problemas mais cedo ou mais tarde surgirão com certeza. Alguém disse que não há casamento problemático. O que há, na verdade, são pessoas com problemas que se casam. Casar com alguém que não professa a mesma fé que você é casar com problema. Então, por que procurar problemas? Escolha alguém que sirva a Deus de fato. Assim as possibilidades de dar alguma coisa errada serão mínimas. Por último, não case para ser feliz, mas case porque você é feliz e poderá ajudar na felicidade do outro. Já dizia o pensador: ter sucesso no casamento não significa encontrar a pessoa certa, mas tornar-se a pessoa certa. Concluo dizendo o seguinte: não se esqueça que o casamento foi instituído por Deus. Portanto, devemos valorizá-lo. Não permita que as inverdades sobre o casamento venham de alguma forma te seduzir a práticas que desagradam a Deus. E saiba que assim como os pais desejam o melhor para os seus filhos, o Senhor deseja o melhor para a tua vida. E se o seu desejo é ter um casamento abençoado, esse também é o desejo de Deus para a tua vida. Assim, encerramos a pré-aula de hoje, mas retornaremos na próxima semana, se Deus quiser, onde estudaremos a lição 7, intitulada Eu Creio no Criacionismo. Uma ótima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.